Mais uma vez, ao redor deste livro, destas palavras, é que nos encontramos. Neste livro, podemos ter todas as informações necessárias a respeito do amor de Deus na pessoa de Jesus. Por isso, que este livro, neste culto, assim como em todos estes anos na nossa igreja, possamos entender, praticar todas as lições que aqui nós lemos. Nossas mensagens musicais de testemunho, de intercessão, de confissão, mensagem pastoral e tantas outras partes deste culto giram em torno da palavra de Deus. Tem que ser assim nas nossas vidas e assim neste culto. Já se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro no YouTube? Aqui embaixo da tela você já está vendo inscrever-se, que está numa tarja vermelha. Clique ali, logo em seguida essa tarja vermelha vira uma palavra em preto que diz inscrito. Do ladinho direito desta palavra, do seu lado direito desta palavra, encontramos o sininho. Clique em sininho que você vai receber todas as notificações a respeito do início dos cultos em nossa igreja. Portanto, inscreva-se no canal da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, no YouTube, e receba todas as notificações a respeito dos nossos cultos. Queremos também dar outra informação. É um pedido que a gente faz, e um pedido encarecido a todos vocês. Algumas pessoas, gostando das partes deste culto, que chamamos de peças que compõem este culto, recortam essas peças e distribuem essas peças, ou compartilhando com seus amigos, conhecidos, ou até mesmo postando em seus canais pessoais. Queremos reforçar este pedido, por favor, não recorte essas partes do culto. Nós, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, edição do culto, a equipe de edição do culto, investe recursos financeiros e um tempo enorme para produzir uma capa e uma contracapa para esta parte que você gosta do culto. Por exemplo, um hino, um dueto, uma participação musical. Nós fazemos uma capa que apresenta esta peça e fazemos uma contracapa que dá crédito a esta peça. Nome do músico, nome do compositor, nome da música e outros dados mais importantes. É um produto institucional, ou seja, é uma peça produzida para o culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro que você está usando para distribuir. Então, utilize esta parte do culto, esta peça do culto institucional. Não recorte só a participação da pessoa que você gosta. Isso não é bom para nós, Primeira Igreja, não é bom também para quem recebe este material que você está distribuindo. É bom promovermos o ministério da nossa igreja e essa pessoa vai saber a quem recorrer quando quiser uma informação a respeito daquela parte musical ou qualquer outra parte do culto. Então, conto com você. Não recorte uma peça, ao contrário, pegue toda a parte que nós fizemos de forma institucional. Pois bem, se eu não posso retirar do culto estas partes, recortar essas partes, onde eu encontro a parte correta, a peça correta para eu distribuir? No YouTube, no Facebook, no Instagram, nós disponibilizamos para vocês dezenas de peças. Ao longo destes meses todos, essas partes do culto estão lá à sua disposição. Vá, portanto, nestes canais e retire de lá aquilo que te interessa. Estas peças todas no YouTube, Facebook e também no Instagram estão todas com os créditos.
corretamente identificada, corretamente institucional. Aproveite, abuse destas peças e compartilhe estas peças com muitas pessoas. Esta semana que passou, nós pudemos doar muitas coisas. É assim que funciona na nossa vida. Deus nos abençoa para que sejamos por Ele supridos, mas também Deus nos abençoa porque Ele quer abençoar alguém. É claro, Deus pode e Ele abençoa as pessoas, até mesmo sem precisar de você, de nós. Mas Ele, por vezes, muitas vezes, Ele nos escolhe, Ele quer que nós participemos da obra dEle, ajudando alguém, compartilhando com alguém. Esta semana precisa ser abençoada, Deus nos abençoando, mas essa semana precisa ser abençoadora. Nós, em nome de Deus, sejamos bênçãos para outras pessoas. Então, semana abençoada e semana abençoadora para você, membro da igreja, para você convidado, para você visitante. Nilceia Silva de Souza. E Israel José de Souza. Olá, maravilhosa família primeirense. Josué advertiu os idólatras sobre o temor a Deus e, conjugando o verbo no tempo presente, citamos em Josué 24, versículo 15b, assim nos expressamos, porém eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus tem nos abençoado abundantemente. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Oremos. Senhor Deus, nós queremos neste momento, primeiramente, agradecer por termos atravessado o ano de 2020, um ano em que cada um de nós travou suas batalhas pessoais e espirituais. Queremos também agradecer, porque contigo prosseguimos para o alvo e continuamos prosseguindo. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, por palavras, ações, obras e pensamentos. Queremos colocar nas tuas mãos os irmãos que se encontram enfermos, acamados, pessoas que necessitam de cuidados especiais, pessoas que necessitam de internação e estão sofrendo porque o sistema de saúde está completamente abarrotado. Colocamos nas tuas mãos os nomes dos nossos irmãos em Cristo. Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celi Damasceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, Joselino da Conceição e Dilma Celina Pinheiro da Conceição, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Sila Soares Santos, Tereza Ferreira. Gostaríamos também de pedir que Deus abençoe o lar do ancião, que tem atravessado muitas dificuldades. Que Deus abençoe os missionários espalhados nos campos do Brasil e do mundo.
Que Deus abençoe os cientistas, os pesquisadores, os líderes das nações, para que em conjunto achem soluções para que nós possamos viver melhor. Que haja menos guerra e mais paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunde as mentes e corações. E que Deus nos dê sabedoria para vivermos cada dia, cada momento. Em nome de Jesus. Amém. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram força, prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti.
eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Oh, eu irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Se você é professor, ou se você é um aluno que observa bem, você vai descobrir que há algumas metodologias na educação que funcionam e há outras que não funcionam. Por exemplo, por que você se lembra de coisas numa aula e não se lembra de outras coisas em outras aulas? Uma pesquisa foi feita para saber o que é que a memória da gente mais retém. É aquilo que ela ouve. Então, o aluno que fica só ouvindo, aprende. Ouve ou o que vê. Então, o audiovisual também é importante. Já vai melhorar, mas não é tudo. Aquilo que o aluno escreve, a participação física do aluno é importante também, mas ainda não é a coisa mais importante. Aquilo que ele decora também é bom, mas o que ganha a pesquisa é aquilo que ele debate, aquilo que a mente da gente debate. A memória retém melhor. Então, a memória retém melhor e por mais tempo aquilo que o cérebro debateu. Pois bem, dita estas palavras, eu vou passar para a segunda informação. A formulação de perguntas, então, tem o seu lugar no processo educativo. Formular perguntas, isso não é novo. Lá da Grécia Antiga, Sócrates já ensinava assim, tanto que o método dele é chamado de maiêutica, e por causa dele, maiêutica socrática. Maiêutica é o jeito de o aluno chegar ao conhecimento por via de perguntas e respostas. Nesta noite, eu gostaria de ler um texto bíblico,
uma das histórias mais queridas da história da igreja, e depois eu vou ler a história, vou lendo, e à medida que eu for lendo, eu vou fazendo perguntas. E eu tenho certeza que a sua memória não vai esquecer nunca mais. A história está em Atos capítulo 8, versículos 26 em diante, de 26 a 40. E são 10 perguntas, a história pode ser dividida em 10 perguntas para a nossa reflexão. Então, o versículo 26 do capítulo 8 de Atos. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Na verdade, este versículo nos oferece 2 perguntas. Primeira pergunta: quem mandou Filipe fazer aquela viagem? Quem mandou Filipe fazer aquela viagem? Vou ler de novo. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe. Então, um anjo do Senhor está falando em nome do Senhor. E, meus queridos amigos, este começo, o início desta narrativa, já nos dá bem a ideia de que a Igreja de Jesus é um navio dirigida por um capitão competente e não um barco à deriva. A obra do Senhor tem uma liderança e esse líder é o Senhor Jesus Cristo. Do céu, Deus viu que uma alma estava lá embaixo, lutando na tentativa de sair das trevas. Por isso, o anjo que viu aquilo, falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Então, essa foi a primeira pergunta. Quem mandou Filipe fazer a viagem? Foi Deus. É Deus quem dirige a história da sua igreja. É Deus quem dirige a sua vida também, se você permitir, porque há pessoas que não permitem que Deus dirija a vida delas. Segunda pergunta: qual o sentido de se enviar alguém a um lugar deserto? Ainda no versículo 26, levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Caminho deserto. Ora, Filipe era um evangelista de multidões. Neste capítulo 8 de Atos, a gente encontra lá no versículo 5, dizendo assim: e descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Filipe pregou em Samaria, houve uma grande revolução espiritual em Samaria, e agora o Espírito de Deus está dizendo para ele: vá para um caminho deserto. Vamos pensar nisso aqui, porque a nossa sociedade é orientada a valorizar o que é grandioso. Então nós, por exemplo, falamos de carro grande. O indivíduo não quer ter um fusquinha, ele quer ter um caminhão, né? Carro grande, um apartamento maior ainda, uma empresa grande, lucros grandes, influência grande, e isso entra para a igreja grande, multidão incontável. Nossa sociedade parece que gosta desse quadro, dessa formatação, gosta disso. E aí, o anjo do Senhor orienta Filipe, transmitindo uma ordem de Deus, que é para Filipe sair do burburinho de Samaria e dirigir-se para o caminho deserto que desce de Jerusalém para a cidade de Gaza, no Mediterrâneo. Então, Filipe está recebendo esta instrução de Deus. Irmãos, vamos parar aqui também para tirar a seguinte lição: às vezes, Deus nos dá ordens que, à primeira vista e humanamente falando, não fazem sentido. Ordens que vão contrariar as nossas expectativas, ordens que vão contrariar a nossa lógica.
É mais lógico, é mais lucrativo Filipe pregar onde tem muita gente. Samaria tem muita gente, Jerusalém tem muita gente, Cesareia, onde Filipe morava, tinha muita gente. Mas não, Deus está separando esse grande evangelista, que já se provou ser, para ir evangelizar uma pessoa num caminho que está deserto. Então essa foi a segunda pergunta. Qual o sentido de se enviar alguém a um lugar deserto? A não ser obediência. Deus manda, a gente obedece. E é isso que nos compete realizar, obedecer. Terceira pergunta, e ela está no versículo, para fazê-la, eu vou ler o versículo 27. Ele se levantou, Filipe se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Então a pergunta é, a quem Filipe encontrou nesse caminho? Esse caminho está deserto, o Espírito Santo orienta Filipe a ir a esse caminho, sair do burburinho de Samaria e se dirigir a esse caminho deserto. Quem está nesse caminho deserto? Ele, um eunuco etíope, administrador de Candace. Esse nome é Candace, era a rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros. Ou seja, o viajante se tratava de um ator importante no tabuleiro político da Etiópia. Era alguém que tinha nas mãos a chave do cofre, era o superintendente de todos os seus tesouros. E isso que é importante, porque mesmo realizado na vida profissional e provavelmente sem enfrentar problemas financeiros, este viajante, diz o texto, diz o versículo 27, tinha ido a Jerusalém para adorar. E eu queria parar aqui. Ele tinha ido a Jerusalém fazer o quê? Fazer negócios em nome da rainha Candace? Foi lá reunir-se com o embaixador da Etiópia? Não, ele foi lá para adorar. Se foi turismo, foi um turismo espiritual. Ele foi a Jerusalém para adorar, porque dentro dele havia uma fome. Porque você, amigo, você e eu nascemos com uma programação de fábrica. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós fomos feitos para adorar o Eterno. E quando nós deixamos de fazer isso, quando nós nos omitimos na adoração, quando nós fugimos da adoração, então nós improvisamos deuses à nossa imagem e à nossa semelhança, e perante eles nós nos curvamos, damos a eles a adoração que deveríamos dar só a Deus. Isso explica a idolatria e isso explica a universalidade da expressão do sentimento religioso. Os teólogos são unânimes em afirmar que o sentimento religioso é universal. E aqui está uma prova. Lá na Etiópia, o homem está com fome de Deus. Meus amigos, ou nós adoramos a Deus, o Deus vivo, ou nós fabricamos deuses à nossa imagem e semelhança, ou nós fabricamos um Deus substituto. Você vai dizer, mas o ateu não tem Deus. Não tem? O ateu não adora o Deus vivo, o Deus Jeová, o Deus dos cristãos, esse ele não adora. Mas ele tem o seu Deus interior, sim, ele tem, ou ele adora a ciência muitas vezes, ou ele adora o dinheiro mais vezes ainda, ou ele adora a política, ou ele adora a arte, ou ele adora o futebol, ou ele adora a praia, enfim. Você pode escolher o nome que quiser para o Deus dele, do ateu, que diz que não tem Deus nenhum. Mas ele tem as suas preferências religiosas e a esse Deus que ele escolheu, ele vai levar o seu culto. Então,
a quem Filipe encontrou nesse caminho? Um eunuco etíope, administrador da rainha e superintendente dos todos os tesouros da rainha dos etíopes. Quarta pergunta: por que o eunuco estava pronto para conhecer a Cristo? Por que o eunuco estava pronto para conhecer a Cristo? Versículo 27, parte B, e versículo 28, assim dizem: um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa, onde era a casa dele, na Etiópia. Voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Lia o profeta Isaías. Por que o eunuco estava pronto para conhecer a Cristo? Primeiro, porque ninguém faz uma viagem de 3.000 quilômetros se o seu coração não estiver fixo nesse propósito. Ele tem um alvo nesse coração. O coração dele, meus queridos, estava com fome. O futuro da sua alma certamente o inquietava. Coração com fome, e você sabe que quando o coração tem fome, não adianta feijão, arroz, carne, caviar, não tem bacalhau que dê solução. Quando o coração tem fome, o pão se chama Jesus. E ele disse em João capítulo 6, versículo 35, e Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Este homem estava com fome espiritual, fome de coisas eternas, e nem os tesouros aos quais ele superintendia, nem o seu cargo no palácio, nada disso resolvia essa questão espiritual, e nada vai substituir Jesus na vida de uma pessoa. Por que o eunuco estava pronto para conhecer a Cristo? Porque ele tinha ido a Jerusalém para adorar, e agora voltava para casa lendo o profeta Isaías. Lia o profeta Isaías. E, meus amigos, Jesus é o pão, e quem está com fome desse pão, sabe o que faz? Corre para a palavra. Não é corre da palavra, não. Ele corre para a palavra. Por isso, o ministro das finanças, esse homem, esse etíope, ele voltava para casa, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Há pessoas que dizem amar a fé, que querem proximidade com Jesus, com Deus, mas fogem da palavra, evitam a palavra, desprezam a palavra, escarnecem da palavra. Meu amigo, você pode ser até membro de igreja, batizado há muitos anos, mas se você foge da palavra de Deus, então você também está precisando de uma profunda experiência espiritual. Você precisa redescobrir o sabor do pão da vida que Jesus é. Quinta pergunta, são 10. Qual o método que Filipe utilizou na conversação? Qual o método que Filipe utilizou na conversação? Versículos 29 a 34, nós lemos ali o seguinte: e o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta de Isaías capítulo 53, versículos 7 e 8. Diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro. Está falando de alguém aqui muito dócil, muito passivo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Parece que está falando do julgamento de Jesus. Você lembra que Jesus não abriu a sua boca? Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. 34. Respondendo, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Irmãos e amigos, o eunuco, ou o homem sendo evangelizado, estava lendo o trecho mais evangélico de todas as Escrituras. O trecho mais neotestamentário do Antigo Testamento, que é Isaías 53. Ele estava lendo ali, mas como ele disse, ele não estava entendendo. Não estava entendendo. E Filipe poderia então ter dado o seu testemunho pessoal, né? Filipe poderia ter chegado e dito: olha, eu vou dizer para o senhor como foi que eu cheguei a conhecer a Cristo. Ou então Filipe poderia contar uma história. Era uma vez. Mas Filipe, no caso aqui, preferiu partir de uma pergunta que está no versículo 30. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Entendes o que estás lendo? Porque não adianta nada ler sem entender, você sabe disso. A escola está aí o tempo todo reclamando que a meninada está saindo da escola e está sabendo ler, mas não está entendendo o que está lendo. Então, Filipe aqui, a pergunta é: qual o método que Filipe utilizou na conversação? É um método que se define por 3 verbos aqui. Aproximar-se, no versículo 29, e o Espírito disse a Filipe: aproxima-te. Evangelização só se faz se aproximando. Não adianta. Tudo bem, pode ser por zap, por telefone, mas tem que haver o contato. Aproxima-te. Você está longe por quê? Porque você está longe dos seus parentes? Porque você está longe dos seus amigos? Porque você está criando essa barreira, esse distanciamento social? Agora é necessário, mas depois que passar a pandemia, por favor, acabe com isso. Aproxima-te, diz o Senhor. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Segunda parte do método é perguntar. Perguntar. E a terceira parte é explicar. Filipe aproxima-se, Filipe pergunta e Filipe explica. Note, irmão, que o Filipe foi convidado pelo evangelizando, convidado por ele a subir na carruagem para essa aula. E por que eu estou chamando de aula isso aqui, esse encontro, esse ato de evangelização, estou chamando de aula? Por quê? Você vai notar que foi um processo mais racional do que emocional. Notou isso? É um processo mais racional do que emocional. Foi uma conversa com perguntas e respostas. Por isso que foi um encontro de homem para homem. Não foi de anjo para homem. Foi de homem para homem. E homem raciocina, homem faz perguntas, homem dá respostas. Homem que eu digo aqui no sentido genérico. Então foi uma conversa com perguntas e respostas. Mais racional e menos emocional. Por que isso? Porque aquilo que a gente debate, eu disse no início, a gente vai reter para o resto da vida. Aquilo que for emocional, é bonito, a gente chora, pega um lenço e se emociona, mas isso passa. E esse é o problema do cristianismo hoje, meus queridos. Nós temos excesso de emocionalismo, é muita gente chorando, é muita lágrima, e pouco debate, pouca conversa, pouca aula. Aliás, o que Filipe fez aqui foi dar uma aula, foi explicar para ele, e já começou perguntando: entende, você está entendendo o que está lendo? E no verso 34 você vê que o eunuco, o evangelizando, também fez perguntas. Por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Está fazendo pergunta. Não está emocionado: estou emocionado em ler esse livro. Não estou dizendo que a emoção é proibida, não estou dizendo que ela é negada, mas eu estou dizendo que ela não tem a primazia. Na obra da evangelização, a racionalidade, a vida racional, o entendimento é prioritário.
Jesus falou lá na parábola dos solos, ou do semeador, que uma parte caiu e nasceu, e são aqueles que recebem a palavra com muita alegria, né? Com muito entusiasmo. Jesus é tudo de bom, é a melhor coisa que já me aconteceu. E sai dali, continua tudo de novo. Continua na mesma incredulidade. Sexta pergunta, das 10. Qual foi o personagem principal de Filipe durante a conversa? Ou, em outras palavras, perguntando a quem Filipe se referiu durante essa conversa, o verso 35 vai responder. Então, olha que versículo, fantástico. Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, começando por Isaías 53, 7 e 8, anunciou-lhe o quê? O Evangelho de Jesus. Anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Eu pergunto agora, você saberia fazer isso também? Se você estivesse no lugar de Filipe, você saberia conduzir essa conversa? Ah, não, pastor, eu não tenho preparo para isso. Mas precisa ter. Filipe não teve? Precisa ter preparo espiritual, intelectual, precisa saber, precisa conhecer as Escrituras para poder falar do Evangelho de Jesus. Você saberia isso? Será que as igrejas não precisam mais anunciar o Evangelho, que nem Filipe, o Evangelho de Jesus? Eu reconheço, eu sei que há uma tentação no ar muito grande de trocar-se o Evangelho de Jesus por um outro tipo de evangelho. Trocar o evangelho é tentação de trocar de evangelho, a tentação é muito grande, em nome, muitas vezes, de um crescimento numérico que se espera. Tudo tem que ser grandioso, multidões, Samaria em festa, e o caminho deserto ninguém quer. Então, é um evangelho que fabricam por aí, que fala de cura, mas não anuncia o Evangelho de Jesus. É um evangelho que fala de cura, que fala ou que promete emprego, mas esquece a vida eterna em Jesus. É outro que promete o seu amor de volta em tantos dias. Outro promete justiça social. Outro promete uma sensação de paz interior como você nunca mais teve e terá. Mas em que consiste o Evangelho de Jesus? Olha, eu vou deixar essa pergunta no ar, vou deixar essa pergunta para você, para ela ficar perturbando o teu juízo durante a semana, meu amigo. Essa pergunta vai perturbar o teu juízo durante a semana. A pergunta é: em que consiste o verdadeiro Evangelho de Jesus? Faça uma redação e mande para mim. Farei questão de catalogar, de guardar todas essas respostas que eu receber, se receber. Em que consiste o Evangelho de Jesus? Porque Filipe 35, Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, que é o qual? Isaías 53, 7 e 8, passou a falar, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Sétima pergunta. Como terminou a conversa? Como terminou a conversa? Veja os versículos 36 a 39. A gente vai ver como é que terminou a conversa. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui água, ou aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem. Isso mostra que ele estava com motorista particular, porque ele mandou parar. Ele não puxou o freio de mão dos cavalos, puxou o freio dos cavalos para parar, não, ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho, continuou a sua viagem. Ou seja, a conversa, respondendo a pergunta, como terminou a conversa? A resposta é: a conversa terminou em
batismo. A conversa terminou dentro do batistério, ou seja, a conversa terminou em compromisso, meu amigo. E note uma coisa interessante aqui, que a iniciativa de ser batizado partiu do evangelizado e não do evangelista. Foi o ministro das finanças etíope quem viu o lugar onde havia água, como diz o verso 36, e ele pediu para ser batizado. Agora você entende por quê que o anjo houve essa engenharia toda para trazer Filipe lá de Samaria, tirá-lo do burburinho das ruas cheias de gente e trazê-lo para um caminho deserto. Deus estava vendo aquela alma que estava pronta para entregar-se a Jesus Cristo. Verso 39 diz que ele alegre seguiu o seu caminho. Se ele estava macambúzio e triste, desiludido e desesperançado até ali, dali por diante a viagem tem outra tonalidade, outra coloração, outro jeito. Ele está alegre. E eu acho que o pessoal do palácio lá, o palácio da Etiópia, o pessoal percebeu. O ministro, você viu? Está outro homem. Ministro, mas explica para a gente o que aconteceu lá em Jerusalém, que o senhor está uma outra pessoa. Outra pessoa. 8ª pergunta. Qual a condição fundamental para ser batizado? Versos 36 e 37 já foram lidos, e prosseguindo chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui água que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se crês. Presta atenção aqui, porque a pergunta é: qual a condição fundamental para ser batizado? É permitido, responde Filipe, se crês de todo o coração. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus amigos, tudo na vida tem uma condição, não tem? Você quer casar, tem uma condição. Se você quer entrar na faculdade, tem uma condição. Se você quer viajar, tem uma condição. Se for viajar para o exterior, tem uma condição. Se for viajar para... Enfim, tudo tem condição nessa vida. Qual é a condição para ser batizado? Pastor, a condição para ser batizado é ser do gênero masculino. Só homens podem ser batizados. Olha, eu não duvido nada que qualquer dia vai aparecer aí uma igreja maluca, inventando que só homem é que pode ser batizado, mulher não pode. Espera que você vai ver. Gênero masculino? Não, a condição é ser rico, tem que ter posse, propriedade, né? Tem que poder... há algumas sociedades na nossa sociedade, especialmente secretas, para que, se você quiser entrar nelas, você precisa ter um certo status social, não é qualquer um que entra, não. Algum grupo, um clube, tem. Para ser batizado, então, tem que ser do gênero masculino, tem que ser rico, tem que ser branco, será? Rapaz, o Brasil, metade do Brasil fica fora, mais da metade. Ser alfabetizado, então... Nada disso. Filipe responde que a condição é a fé em Cristo, mas ele diz mais: se crês de todo o coração. É importante crer de todo o coração, porque a fé, se não for de todo o coração, não é fé. Se não for de todo o coração, não é fé. Para ser fé, precisa ser de todo o coração, pois senão vai ser admiração emocional. Como eu admiro Jesus, Jesus é bonito demais. Irmãos, uma sensação, sabe? Mas crer de todo o coração, é mais do que simples admiração emocional, é mais do que interesse financeiro, ou pode ser apenas uma concordância intelectual com os termos do Evangelho. Só isso? Não, 1000 vezes não. Crer de todo o coração significa compromisso. Por isso o batistério, por isso ele viu água, ele logo quis ser batizado, ele queria vestir a camisa dessa causa. Queria. É por isso que Jesus preferia uma expressão mais envolvente, que significa engajamento, que significa compromisso, que significa participação. É a expressão seguir
a Jesus. Seguir a Jesus, ou ser discípulo do Senhor. Aí sim, porque discípulo anda junto, vai o tempo todo. O mestre vai para o shopping, o discípulo vai junto, para ver como é que o mestre faz compras. Se o mestre vai para a rodoviária, vai para o aeroporto, o discípulo vai junto, para ver como é que ele passa na roleta. Para ver como é que ele se compara. O discípulo aprende tudo, ele faz igual ao seu mestre. Então Jesus chama as pessoas para o seguirem. E eu pergunto, você já é um seguidor de Jesus? Você já foi batizado? Você já viu água e ficou animado? Você crê de todo o coração? 9ª pergunta. São 10. Quais as qualidades reveladas por Filipe nesta história e que devem ser encontradas nos crentes? Versículos 27a e versículo 40. Versículo 27a, nós temos ali a primeira qualidade que Filipe revela, que é obediência. Versículo 27 diz que ele recebeu a ordem, lembra? Um anjo do Senhor, o versículo 26 diz que o anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e vai, e o 27, o que ele fez? Se levantou e foi. O que o anjo falou? 26, levanta-te e vai. 27, ele se levantou e foi. Simples assim, ou seja, obediência. Meus prezados amigos, essa é uma qualidade fundamental se alguém quiser que o Espírito Santo o use. Tem que ser obediente. No verso 40 nós lemos, mas Filipe achou-se em Azoto e viajando, logo depois do encontro, se separaram, depois do batismo, cada um foi para o seu canto, e Filipe achou-se na cidade de Azoto e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou à sua cidadezinha que se chamava Cesareia. Foi evangelizando todas as cidades, olha que bonito, que obediência. Obediência a quê? Lembra que Jesus falou, ide por todo o mundo? Filipe foi. Você está indo? Você está evangelizando? Você está orando pela salvação de alguém? O ide é com você também. Segunda qualidade que Filipe revelou atenção. Versículo 30, Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou, entendes o que estás lendo? Então, a atenção é fundamental, a percepção do que está acontecendo à sua volta. A anteninha tem que estar ligada, Olha, esse casal aqui se separando, está brigando muito. Será que a palavra de Deus pode ajudá-los? Olha, aquele ali está bebendo demais. Será que a palavra de Deus... Será que eu posso ser instrumento de Deus para trazer aquela pessoa de volta? Está vendo? Filipe revelou atenção. E, em terceiro lugar, Filipe revelou conhecimento. Ele revelou conhecer a palavra. Versículo 35. Então Filipe passou a falar e começando por essa passagem da Escritura, que era Isaías 53, 7 e 8, ele anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Conhecimento. E isso você aprende na igreja, aprende estudando a palavra em casa. O ano está começando, aproveite para você estudar bastante a palavra esse ano, para você se tornar um evangelista como Filipe. 10ª e última pergunta. Por que o próprio anjo que falou a Filipe não foi evangelizar diretamente o eunuco? Olha lá, versículo 26, né? Versículo 26 diz que um anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Por que o anjo mesmo não desceu do céu, batendo as asinhas, e foi lá evangelizar o homem que estava sozinho, viajando, lutando para descobrir a verdade, se Isaías estava falando de si próprio, estava falando de um outro, e se estava falando de um outro, quem é esse outro? O anjo poderia ter descido, a engenharia mobilizaria muito menos recursos. Mas não foi assim. Deus confiou aos crentes a obra da evangelização. A obra da evangelização, meus irmãos, é para Filipes, para você e para mim.
Nós é que temos que fazer essa obra. É obra feita de homem para homem. Daí o título da mensagem desta noite. É de homem para homem. De pessoa para pessoa. Não adianta você, meu amigo, esperar que um anjo desça do céu batendo as asinhas e diz: oi, feliz 2021 para você. Eu vim evangelizar você. Eu vim com um recado de Deus para você. Aí você vai desmaiar na hora. Se um anjo aparecer. Toda vez que anjo aparece na Bíblia para alguém, a pessoa: ai meu Deus, eu vou morrer. Não vai vir anjo não, vai vir Felipe. Talvez o Felipe que more ali no apartamento do lado, talvez o Felipe que trabalhe com você, talvez o Felipe que conheça você de longa data. É esse que Deus vai usar. Eu quero terminar lembrando uma frase de David Egner. Ele disse: recentemente vi uma cena de pessoas saindo de uma igreja após um culto. Elas carregavam suas Bíblias e sorriam. Ao olhar para aqueles homens, mulheres e crianças, eu pensei: aí vai a igreja. O edifício permanecerá e será referido como uma igreja, a igreja tal. Mas aqueles tijolos não podem pregar. E aqueles bancos não podem testemunhar. Somente pessoas podem fazer isso. Somente pessoas podem fazer isso. Vamos orar. Eterno Deus, Senhor, capitão competente da grande obra da evangelização, nós nos curvamos diante de Ti em humildade, porque sabemos que não temos recursos, não temos sabedoria, mas temos a Tua palavra, essa arma poderosa em nossas mãos, com a qual podemos desarticular os poderes do inimigo. Ajuda-nos, pois, a fazer bom uso dessa arma e levar pessoas aos pés da cruz. Em nome de Cristo oramos. Amém. Desde 1942, a Escola Vitória está com suas portas abertas para formar vitoriosos. Esse é um dos lemas principais da instituição, que atua como braço educacional da nossa igreja, oferecendo ensino de qualidade e valores cristãos. A nossa escola nasceu de corações missionários, que impactaram positivamente a vida de muitas crianças. E nós desejamos continuar este ministério. Por isso, pedimos que nos ajudem, divulgando a Escola Vitória em suas redes sociais. As matrículas para o ano letivo de 2021 já estão abertas e nós contamos com este apoio. Você pode participar também.
adotando uma criança e custeando uma parte de sua mensalidade este ano. Assim você estará ajudando as famílias que necessitam de um auxílio financeiro para manterem seus filhos estudando conosco. E sobre isto, eu quero enfatizar com os irmãos, nós precisamos avançar, ampliar as doações. Este ano, em função da pandemia, muitas famílias foram impactadas e estão em dificuldades. Por isso, seja um doador. Você pode doar a partir de qualquer valor e 100% desses recursos serão direcionados para as famílias necessitadas. Ore por isso, invista, participe deste projeto. É muito importante o desconto que é concedido para minha filha. Só conseguimos chegar até aqui devido ao desconto. Não possuo condições de arcar com o valor integral da mensalidade. Visando buscar uma educação de qualidade, gostaria de permanecer junto à Escola Vitória no próximo ano. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença virtual no culto desta noite. Foi muito bom saber que você está tentando alimentar a sua alma com a palavra de Deus. E se você tem esse ideal no seu coração, nós queremos convidá-lo para quarta-feira. Vem com a gente quarta-feira orar, vem com a gente louvar a Deus, vem com a gente ouvir a palavra de Deus. Desejo a você uma boa semana, despedindo-nos com Apocalipse 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém e amém. De louvor. Nesta noite, viemos celebrar 135 anos desta casa de oração, coluna e firmeza da verdade. Louve no seu santuário, louve com trombeta e a voz, louve com saltério e harpa, louve pelo seu poder. Poderoso Ele é. Guiou com a sua poderosa mão. Nosso Deus é digno de louvor. Seu nome é Jesus, digno de todo honra, glória e louvor. Adorem. Tudo que tem fôlego louve a Deus. Tudo que tem vida louve o Viva do Senhor, celebre. É tempo de celebração. Louve. Louve no seu santuário, louve com trombeta e a voz. Para sempre e sempre. Com saltério e harpa, louve pelo seu poder. Louve. Estão entre nós. Nosso Deus é digno de louvor. Tudo que tem
pois nosso Deus é poderoso. De geração em geração, proclame a sua glória. Conosco, exalte conosco, louve conosco.